Boa noite, igreja. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero nessa noite trazer uma palavra para a igreja, mas uma palavra breve e ao mesmo tempo uma palavra que eu creio que vai fazer toda a diferença na sua vida. E o texto que eu quero compartilhar essa noite está em Provérbios, capítulo 25, apenas o verso 17. Provérbios, capítulo 25, verso 17, que diz assim: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele ou ela não se canse de você e passe a odiá-lo. E eu tenho então o tema dessa noite é semancol. Igreja, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão correndo de um lado para o outro em busca da sobrevivência, lutando aí nesse mundo hostil atrás dos seus sonhos, atrás dos seus projetos. Mas mesmo nessa correria em que nós vivemos, ainda nós encontramos aqueles que se portam como visitas inconvenientes. E eu quero então falar sobre esse assunto nessa noite. Por isso que o tema é semancol. Então, são pessoas que não têm semancol. E o que é semancol, pastor? Dicionário Aurélio online, a palavra semancol significa a habilidade de desconfiar quando alguém ou você está se comportando de maneira inconveniente. Então, nessa noite eu quero falar de algumas regras para nós vivermos bem em comunidade, para nós vivermos bem em família, para nós vivermos bem também como igreja, tá bom? Em nome de Jesus. Então, algumas regras que eu quero compartilhar com você que me vê e me ouve nessa noite. Primeira regra: nunca visite alguém sem ser convidado. O texto de Provérbios ele é muito claro ao dizer isso, porque por mais que a pessoa ela se dê bem com você, ocorrerá um dia em que essa pessoa poderá estar passando por dificuldades. Então, quando eu visito sem antes avisar, quando eu não digo que eu vou fazer essa visita, de repente a minha visita pode ser algo inconveniente, porque nem todo dia nós estamos bem. Nem todos os dias está tudo legal na nossa vida. Então, nós precisamos sempre anunciar a nossa visita para que a gente não seja inconveniente. Não vá na casa de alguém. Melhor, não vá na casa de ninguém sem ser convidado. Outro detalhe, se você não foi convidado, não se convide. Então, isso também é ruim. Aquelas pessoas que ficam se convidando para ir na casa dos outros. Aqui Provérbios está dizendo que as pessoas vão se cansar de nós. E vai chegar um momento em que as pessoas passam a odiar a nossa presença. Então nós precisamos entender isso, tá bom? Outra coisa, mesmo que você seja convidado, modere o tempo da visita. Não sei se você tem aquele amigo, aquela amiga, aquele parente próximo que não sabe a hora de ir embora. Então, semancol é a arte de perceber que você está sendo inconveniente. Nós precisamos saber a hora de ir embora. Tem pessoas que o anfitrião está abrindo a boca, está colocando a mão na boca de sono, e a visita não se toca. Irmão, a gente precisa se tocar, Porque a Bíblia nos ensina assim a viver com sabedoria, tá bom? Então nós precisamos entender isso, tá? Outra coisa, mesmo que você seja convidado, não vá com frequência à casa da mesma pessoa. Há coisas íntimas que nós acabamos revelando quando ficamos muito próximos. E há coisas íntimas também que o nosso vizinho poderá nos revelar, e isso talvez pode trazer para nós uma indignação, pode trazer para nós
um sentimento ruim de repulsa. Então, mesmo que você for convidado, não vá sempre na casa das pessoas, né? Nós precisamos aprender isso em nome de Jesus, tá bom? O texto aí no hebraico, para a palavra vizinho, né? A tradução no hebraico para a palavra vizinho é reá, que significa irmão, amigo, alguém próximo. Então, ela tem aí uma amplitude maior para nós. Não é só vizinho, mas também a casa do seu irmão, a casa do seu amigo, a casa de alguém mais próximo. Então, dessa revelação aqui da palavra, né, que não é só vizinho, mas irmão, amigo e alguém próximo, então evite visitas frequentes na casa dos parentes mais próximos, né? Então, irmão, irmã, tio, tias, primos, né? Então, a gente precisa evitar essas visitas frequentes. Por quê? Porque muitas conversas que se tem nesses lugares é sobre aquele parente que está ausente. E muitas dessas conversas não são conversas que agradam a Deus. Por outro lado, nós precisamos entender que quando nós estivermos ausentes, talvez nós seremos essa tal pessoa que vai estar sendo falada. Então, precisamos presumir que na nossa ausência nós somos o motivo da conversa. É melhor que a gente não fique frequentando muito a casa de parentes muitos próximos, porque a Bíblia nos orienta a isso. Tá bom? Outra coisa também não fale da sua intimidade a parentes próximos, a irmãos. Só fale se você tiver realmente plena confiança. Por que não falar da intimidade, pastor? Simples. Há pessoas próximas de nós que querem ver a nossa prosperidade, desde que a nossa prosperidade não seja maior do que a dela. Então, há muitos parentes, irmãos próximos, que quando a nossa prosperidade é a maior do que a dele, normalmente surge ali naquele coração um sentimento de inveja. E a inveja muitas vezes não é algo que é revelado. Percebam que há irmãos, que há parentes, que eles até desejam que você seja próximo, mas desde que você dependa dele ou dela, em algum momento da vida você precisa depender. Quando a sua prosperidade é maior, pode ter certeza que isso não vai agradar muito esse parente, esse irmão próximo de você. Tá bom? Outra coisa também aos casados, né? Não enfade os seus pais com visitas frequentes. Tá bom? Então, há muito filho, há muita filha casada, que todo domingo está almoçando na casa dos pais. E há muitos desses que não levam nem uma Coca-Cola para o almoço. Aí, imagine, né, igreja, os velhinhos ganhando R$1.100 cada um de aposentadoria e todo domingo sustentando aquela filharada, aquele monte de netinhos, né? Misericórdia, irmão. Tá? A gente precisa entender isso. Nós não podemos ser pesados para os nossos pais. E o seu pai nunca vai te falar isso. A sua mãe nunca vai te falar que você está sendo pesado todo domingo lá, comendo e bebendo. Ele não vai te falar isso. Mas eu estou te falando. Seu pai não vai te falar, mas eu estou te falando. O pastor, Deus coloca no meio das ovelhas para isso, para alertar, né? Para falar, para ensinar. Então, não seja pesado para os seus pais. Se você for almoçar, né, não vá todo domingo, e quando for, leve aquilo que vai comer lá com os seus filhos, com o seu esposo e com a sua esposa. Tá bom? E eu concluo aqui trazendo, né, mais uma regra para nós vivermos em paz, em comunidade, em família, no meio da igreja. Eu concluo com um ditado popular que diz assim: visita de mais de 3 dias é como peixe fora do freezer, fede,
Então, se você for viajar de férias na casa de algum parente, irmão, amigo próximo, tenha esse semancol, né? Não fique na casa dessa pessoa por mais de 3 dias. Eu tenho dó desses parentes nossos que tem casa na praia, que tem às vezes uma chácara, um sítiozinho, né? Coitado, todo final de semana, todo verão tem alguém lá na casa deles. Então, quando você for viajar na casa de alguém, 3 dias. Você só vai passar de 3 dias se a pessoa insistir muito. Se você perceber que no coração dessa pessoa, ela realmente quer que você fica. Ela não está sendo ali cortês, mas é um desejo dela. Se não, irmão, 3 dias. Tá? O crente esperto, ele tem que ter esse semancol. Tá bom? E quando você for na casa de alguém, lá na praia, lá na chácara, no sítio, né? Ajude nas despesas. Tá? Então, abençoa a vida da pessoa lá com o pagamento da água, da luz, a comida que você for comer. Quando você estiver indo embora, deixe uma oferta lá para a pessoa. Tá? Se a pessoa não quer, você põe no envelopinho, põe em algum lugar. Quando você estiver no caminho, você liga para a pessoa e diga: olha, aí na sua estante, no envelopinho, tem tantos reais aí para ajudar na despesa que nós demos no período que nós ficamos na sua casa. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas nos recebem, mas a gente não sabe as dificuldades que elas têm passado. Tá bom? Então, semancol, a arte de perceber quando eu estou sendo inconveniente. Provérbios 25:17. Não faça visitas frequentes à casa do teu vizinho, à casa do teu irmão, à casa do teu parente mais próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. São regras simples que vai nos ajudar a dar um bom testemunho de que nós servimos a Deus. Amém? Então que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra e que você possa viver por meio dessa palavra. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe os seus sonhos e os seus projetos, no nome de Jesus. Amém.